Amém? Hoje, querido, eu fui tomar, a segunda dose. Graças a Deus não estou sentindo nada e nem vou sentir, amém? Nenhuma reação. E eu fiquei naquele lugar lá por quase 2 horas, muito tempo. Quase 2 horas eu fiquei, se não 2 horas. E acabei chegando à conclusão que foi uma bênção ficar lá. Aquelas 2 horas eu pude observar tantas coisas ali ao meu redor, desde um cachorrinho que vinha toda hora cheirar minha perna, um bebezinho ficou ali, aquele tempão, um bebezinho num carrinho de bebê, com aquela máscara, sabe? Eu comecei a observar tudo que estava acontecendo, quem chegava, quem saía, os novos, os jovens, tem esses bebezinhos de máscara. Eu comecei a pensar que em tantas coisas, quantas coisas têm mudado ao nosso redor. Quem imaginou ir num lugar tomar uma vacina e ver ali uma multidão, de gente de tudo quanto é idade, esperando por um negócio só, por uma picadinha só, e até os bebezinhos usando aquele negócio. Eu pensei, meu Deus, que coisa horrorosa isso, que coisa terrível isso. Me deu uma agonia, naquele lugar. Eu falei, um conformismo total. Eu falei, meu Deus, o que é isso? E Deus começou a falar comigo bastante naquele lugar. Eu diria que se aquilo estendesse, eu não me importaria de tantas coisas. Depois acabei entrando no carro e aquilo continuou. Foi muito bom, querido. Já são aí quase 2 anos, que nós estamos enfrentando essa pandemia, e o que parece é que aos poucos a gente vai se adaptando a essa realidade, querido, e por conta disso, nós vamos aceitando aos pouquinhos esse novo normal, que de normal não tem nada. Para mim não é normal, nunca vai ser o normal, não aceito isso como normal, mas isso vai entrando dentro da gente. E sim, eu quero ler uma pesquisa no final da ministração que eu ouvi que me assusta. Esse novo normal que estão querendo, não é o diabo querendo usar de uma coisa terrível, que é sempre, ele fez sempre isso, usar o que é terrível para deixar pior ainda. E eu não me conformo com isso. E eu fiquei muito triste ao lembrar ali das nossas reuniões, de celebração, onde a gente podia abraçar, a gente podia beijar, a gente dançava, lembra? A gente pegava na mão, a gente corria, eu fiquei assim, com muita saudade, daquele tempo que nós, abraçados, celebrávamos a Deus pela direita, para a esquerda, para a frente, e nós fazíamos aquele apelo e pôramos as mãos, e querido, não havia nada, era uma coisa assim, muito espetacular, muito maravilhosa. E para mim, querido, essa é a vontade de Deus, nunca foi diferente. Deus sempre quis ver o seu povo unido, se abraçando, se beijando, o povo celebrando. Isso, para mim, que é, sim, o nosso novo ou o nosso eterno normal. É assim aqui, foi sempre assim, e vai ser no céu assim. Então, isso é o normal. Isso é o normal. Todos nós, querido, que aceitamos esse sacrifício de Jesus na cruz, nós somos chamados filhos de Deus. E quem é filho faz parte de uma família. Não tem como ser filho e não fazer parte de uma família. E na família, a comunhão, ela sempre foi intensa. A igreja é comparada, ela é chamada de família de Deus por causa disso. Porque a família, ela está junto. Ela tem uma comunhão intensa e se propõe alegria. A alegria no meio da família, ela é essencial. Hebreus 10, 24 diz: e consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Olha aqui, não deixemos de reunir-nos como igreja. E como se reúne como igreja? Não é cada um na sua casa. Não é cada um na sua casa que se reúne como igreja. É juntos. Ferro afiando ferro, suportando uns aos outros, incentivando, como diz o texto, o amor e as boas obras. Como nós vamos crescer, querido? Se não, ferro afiando ferro. Incentivando, amando, suportando, carregando, orando, abraçando, correndo, carregando, sendo carregado. Não há como, querido. Você já pensou se todos os crentes decidirem participar somente do culto online? Porque se um tem direito, todos têm,
Outro não vem, não. O líder não vem, eu também não vou. Outro não vai, eu também não vou. E a gente... Você já pensou, querido, o que é que vai acontecer com toda essa estrutura? Para quê? O que é que vai acontecer conosco? Agora, de quem vai ser a responsabilidade de cuidar disso tudo? Alguém tem que ver. Quem que vai transmitir o culto? O que vai acontecer? A responsabilidade, querido, a responsabilidade é minha e sua. Lembre-se de que esses cultos, agora esse culto online, ele só existe enquanto tiver pessoas aqui para realizar essa transmissão. Alguém vai ter que estar aqui. A pergunta é, querido, por que alguns têm que ser mais responsáveis do que outros? Sabe, queridos, eu entendo a necessidade, sim, do uso das mídias nesse momento. Louvado seja Deus por elas. As nossas reuniões aí sendo transmitidas para os lares, para as casas, até porque há uma restrição, limitada aí a frequência, limitando a frequência na igreja e outras coisas mais. Mas, querido, conformarmos com essa ideia a ponto de abrir mão dessa comunhão intensa, de viver igreja, isso ofende a minha compreensão de comunhão. Eu não consigo ver uma comunhão, cada um reunido na sua casa, uma comunhão. Eu não consigo ver a igreja reunida quando cada um está reunido na sua casa. Não consigo ver isso, não vejo isso em toda a Bíblia. E eu fiquei pensando naquele posto ali de vacinação enquanto eu esperava a minha vez. E quem sabe Deus acabou tacando esse tapa na nossa boca. Eu lembro quando arava com o cavalo na roça, a gente colocava um tapa, que chamava de tapa lá, aqui eu não sei como é que chama, a gente colocava na boca do cavalo para ele não comer a plantação, e quem sabe Deus não colocou isso aí para nós, deixou o nosso ouvido destapado para a gente parar de falar um pouco e ouvir mais. Todas essas coisas começaram a vir para mim. Será, Ney, que você não tem falado muito, ouvido pouco? Mas até, querido, mesmo para Deus isso tem um tempo. Se Deus calou o povo um dia, se Deus permitiu algumas coisas um dia, Deus ele estabelece um tempo. Agora o que nós não podemos é nos conformar enquanto Deus está nos corrigindo que vai ser aquilo. Deus quis assim. Deus não quis assim, querido. Deus não quer assim. A paixão de Deus, o amor de Deus é ver a sua igreja em toda a terra reunida, celebrando. Amando, relacionando com o outro. Então é necessário que uma indignação se apodere de nós e que nós levantemos a nossa voz profética para dar um basta nisso. Nós já tivemos aqui, nós profetizamos aqui e nós vimos esse número de contaminados crescer a ponto de não ter ninguém na UTI. Não sei se tem hoje, mas passou isso disso que não tinha, Nós vimos isso. Então nós podemos dar um basta nisso, não se conformar. Eu tenho uma opção de não ir na igreja, ficar em casa para assistir o culto. E às vezes é assistir mesmo. Porque em casa a gente tem mais possibilidade de assistir do que participar de um culto. Há muito, querido, para a gente fazer. Tem muitas vidas para a gente, que elas precisam ser salvas e esse ambiente de comunhão aqui da igreja é imprescindível para que elas se relacionem. Como foi comigo e com você. Você já pensou, querido, essas novas vidas se convertendo e aí ela não tem uma igreja para isso? Quais são as chances delas se perderem? Você vai ver no final, na estatística, quais são as chances delas se perder. Porque nós convertemos e nós chegamos num ambiente de festa, de alegria, de acolhimento, de aceitação, de doação, de cuidado. Onde envolvia o pai, a mãe, os filhos, naquele ambiente, que a minha tristeza, querido, é chegar naquele lugar e não ver ninguém naquele brinquedo. Que eu orei anos. Triste. É muito triste, querido. Eu jamais vou aceitar essa ideia de uma igreja que só se reúne por videoconferência. Para mim isso é inconcebível, querido.
o que eu entendo, que é por esse meio que eu posso até me informar. Eu posso até crescer em sabedoria, em graça, e eu posso crescer, mas comunhão não há. Ninguém me convence que vidas reunidas, cada um na sua casa, e se tem comunhão. Não tem. Comunhão é toque, comunhão é abraço, comunhão é servir. Toque, abraço, servir. Nós podemos passar ensinos, nós podemos passar aí notícias, nós podemos passar agenda, porém, estar pessoalmente junto, querido, isso nós não vamos praticar se a gente não tiver uma comunhão intensa. Se não tivermos uma comunhão intensa, nós não estamos vivendo igreja. Olha que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Escute, todos os dias eles continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão de casa em casa juntos, participavam das refeições, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Atos 2, versículo 44. Queridos, o que me chama a atenção nesse texto que nós lemos é que todos reuniam aonde? No pátio do templo. Pátio do templo é o lugar para se reunir. E isso subentende que havia, sim, uma impossibilidade deles se reunir onde eles teriam que se reunir, que era no templo. Mas essa dificuldade não foi empecilho para eles. Pois nessa época mesmo, Pedro, que fez o milagre na porta formosa, e João, foram presos, apanharam e foram alertados. Vocês não preguem o nome desse Jesus, não fale. Para onde que eles foram logo após ele sair de lá? Para o pátio do templo. Mas uma pandemia nos tira, não do pátio, mas de dentro do templo. Qual é a impossibilidade? A pandemia? Será que é verdade que a pandemia está nos tirando a oportunidade de vir aqui louvar o Senhor? Eu não acredito. E é notório, querido, que aquele fervor das reuniões presenciais, ela nunca vai acontecer num ambiente virtual, não vai mesmo. E todo esforço que a gente fizer, eu não acredito ser útil, sabe, para isso acontecer, não vão trazer os mesmos resultados, nunca, jamais. Às vezes fazemos um esforço maior para obter um resultado menor. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seu coração. Eu louvo a Deus, querido, pelos esforços que todos nós fazemos para gerar um ambiente de louvor e adoração na célula, cânticos e celebração nas nossas reuniões de células, mas vamos ser sinceros, nem se comparam às nossas reuniões presenciais. Estou errado ou estou certo? Quando temos, porque normalmente nem tem. Então eu entendo que esses cânticos é na reunião de celebração da igreja, a igreja toda reunida. Esse é o coração de Deus. Se há cânticos nos céus, Deus quer que nós vivamos esse céu aqui, que juntos nós cantemos, celebremos com cânticos espirituais. Que esse ambiente gera milagre, esse ambiente gera cura, esse ambiente gera comunhão. Quem sabe, querido, não seja a percepção dessas dificuldades um bom motivo para a gente valorizar mais ainda as nossas reuniões presenciais para adorar ao Senhor. Quem sabe não é o tempo da gente, ao invés de ficar em casa, a gente se indigna. E a gente acorde. Olha o que está acontecendo, olha o absurdo que está acontecendo, para que a gente deixe. Eu lembro de Faraó, ele tentou fazer de tudo só por uma coisa, para não ver o povo adorar a Deus. Deixe isso, deixe aquilo, olha. Não, mas o objetivo era que Deus falou, vou levar vocês para vocês me adorarem. E ele criou essa figura de Satanás, todos os obstáculos para que eles não adorassem, não dessem nada ao Senhor, não ofertassem ao Senhor, não sacrificassem ao Senhor.
Eu creio, querido, que já chegou a hora da gente bradar em alta voz: chega! Basta! Não quero mais ficar em casa, chega! Eu quero estar lá com os meus irmãos, adorando, celebrando. Eu não aceito ficar aqui em casa. E aí nós vamos voltar, querido, aquilo que realmente está no coração de Deus, o seu corpo, reunidos num só lugar, para adorá-lo, para ouvir a sua palavra, para orar uns com os outros, para relacionar, encorajar. Essa é a vontade de Deus, querido. Aonde nós nos comunicamos melhor? Cada um no seu lar? Ou todos nós aqui, ouvindo pessoalmente a necessidade, podendo ver no rosto, eu estou vendo. Deus traz uma palavra de conhecimento, revelação, profecia. Qual é o ambiente? O ambiente que Deus educa sobre o falar em outras línguas, o profetizar, é o ambiente de igreja, de ajuntamento de pessoas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como óleo precioso precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a sua bênção e a vida para sempre. Salmo 133. Esse texto que eu li não é uma reunião somente de crença, uma reunião somente de propósito, mas essencialmente uma reunião do corpo. Está falando do corpo. Do corpo. E está perto, querido, tocar. É isso que promove bênção. É isso que absolutamente abençoa as pessoas. Todo o corpo de Cristo, da cabeça à planta dos pés. Ele é abençoado. Quando esse óleo vem, ele desce sobre o corpo. Sobre o corpo de Cristo. Sabe, meus amados, eu não estou desmerecendo essa ferramenta. Porém, querido, é somente uma ferramenta. E a ferramenta, ela é usada para um fim específico. Não se pode usar uma mesma ferramenta e achar que ela resolve todos os problemas que existem em um determinado equipamento. Por isso que o mecânico tem um monte de chave. Todo mundo que mexe com equipamento tem. E é óbvio, querido, que o nosso inimigo, ele está trabalhando para impor essa realidade na vida na igreja como algo normal. Ele é esperto. Ele cria um ambiente, é gostoso, tá bom, é bom. É bom assim, fica assim, tá bom assim. Não tá bom, tá ruim demais. Tá ruim demais. Então não se deixe levar, querido, por isso. Lute para que a igreja nunca perca a sua essência. Porque ela é o corpo de Cristo. E não é um corpo fragmentado. A igreja não é um corpo dilacerado. Dilacerado já foi o corpo de Jesus para que nós fôssemos um corpo unido, coeso. Efésios 4,16 diz: dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada um realiza a sua função. Como eu vou fazer isso? Um na tua casa, outro na tua casa? Porque hoje não cabe, não funciona, não combina. Não tem jeito, não dá certo, não vai acontecer. É o contrário. Quanto mais longe, mais disfunção. Corta o braço, deixa ele lá, você vai ver o que vai acontecer. Vai apodrecer, o corpo vai ser prejudicado e o braço vai morrer. O membro vai morrer. Nós somos um edifício, nós somos templo, Deus diz. E templo não dá para ser construído com cada um em sua casa. Não dá, querido, de jeito nenhum.
Não dá para a gente fazer no telhado, né? Se a telha está lá, a madeira está lá, não dá de jeito nenhum. Não dá para falar assim, ó Kelly, você faz a parede do templo na sua casa, Márcia, você faz o telhado lá na sua casa, Maurício, você faz o piso lá na tua casa. Vai virar templo isso? Cada um fazendo na sua. Não, isso não dá certo. Todos precisam estar ligados. Todos os elementos de uma construção, de uma edificação, precisam estar ligados. Então, eu creio, querido, que através da transmissão nós podemos sim enviar relatórios, informações, instruções, pregações e mais, porém jamais comunhão. Não dá. Reunidos, queridos, só reunidos nós somos o corpo de Cristo. Separados, nós só somos membros do corpo. E membro não sobrevive sozinho. E eu vejo essa relação da reunião online, né, com essa reunião presencial, mais ou menos assim. Para exemplificar aí, comparando as duas, né, a edificação de um templo. Vamos comparar isso, como eu já comecei. Que a Bíblia diz que somos nós, não somos o templo. Diz que nós somos pedras vivas. Nós somos objetos na construção desse templo. Então seria como se você enviar uma mensagem ao tijolo dizendo como e quando ele vai ser utilizado na edificação do templo. Você escreve uma carta lá para a olaria, para o tijolo, olha, fica muito bem você aqui no templo, olha, você está tão bonito, você precisa dar uma alisada aí, você... Mas esse tijolo nunca chegasse para ser utilizado. Nunca aparecesse para ser utilizado. E tudo que é usado, querido, na edificação desse prédio, vem cada coisa de um lugar. Mas se eles não se juntassem aqui, no mesmo propósito, sofrendo as mesmas circunstâncias, nunca isso aqui existiria. Essa construção, areia, pedra, cimento, telha, madeira, todos eles precisam estar no mesmo lugar para serem usados para o mesmo fim. Qual? Estarem ligados uns aos outros para a construção desse templo. E essa é a vida em união, é a vida em unidade, é a vida da igreja. Estão entendendo, queridos? A união é uma coisa maravilhosa. Essa nossa vida, querido, em união com Deus e com os outros cristãos é uma grande bênção que afeta toda a nossa vida. Quando o corpo se reúne, cada membro é beneficiado, cada membro recebe vida, saúde, recebe a seiva do corpo, cujo cabeça é Cristo. Mas quando estão ligados, em um corpo, querido, todos os membros crescem juntos, não crescem separados. Separados eles morrem, mas ligados eles vivem. E vivem eternamente. Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. É o que eu disse agora. Se o tijolo ficar lá, vai edificar alguma coisa aqui? Não. Não tem parede sem tijolo. Não tem teto sem tesoura. Não tem piso sem areia. Mas cada uma dessas coisas vem de um lugar. E aí isso tudo bem ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza o quê? A sua função. Será que em casa eu consigo realizar todas as funções que abençoam o corpo de Cristo? Te garanto que não. Se um dedo nosso ficar separado do resto do corpo, não pode continuar a crescer, nem mesmo ele consegue viver. E da mesma forma, querido, todos nós precisamos estar unidos em Jesus, que é o cabeça para a gente ter vida. Para ser templo, para ser corpo, nós precisamos estar ligados. E nessa vida com Jesus também nós precisamos um dos outros, como membros desse corpo. Juntos, é que nós vamos crescer, nós ficamos mais fortes. E aí você sabe que quando nós ficamos mais fortes, as picuinhas da vida perdem o valor, as queixas porque elas são amparadas,
os desafetos, até os desamores, as ofensas, as humilhações, porque há um contexto maior para amparar nas necessidades de cada um. Sabe, querido, é como, se um objeto disso aqui nos impedisse de construir alguma coisa, não. Tudo vai cooperar para que aquilo não seja um dano para o geral, para o propósito geral. É uma bênção a gente poder utilizar essa ferramenta online para a gente realizar nossas reuniões, as nossas aulas, cursos, glória a Deus, muito bom. Mas eu creio, querido, que nós temos que levantar em oração para que isso passe logo, para que assim nós voltemos ao normal. Passa logo, querido. E eu vou entrar num período de oração, querido. Ferrenho. Eu vou me trancar naquela torre de oração. E quem quiser ir, eu vou estar lá. De manhã, de tarde, de madrugada, eu vou estar lá. Porque eu não me conformo com isso. Não me conformo. Porque quando nós temos reunião, ou união, com os nossos irmãos em Cristo, sempre nós temos um ombro ali amigo, nós podemos compartilhar as nossas experiências uns com os outros, e nos momentos difíceis nós podemos dar, nós podemos receber consolo, apoio, e nos momentos bons nós podemos multiplicar essa alegria. Nós enfrentamos essas aventuras aí da vida juntos, como uma família. Grupo de pessoas que estão sempre distantes, não gera a comunhão que a palavra de Deus prega de jeito nenhum. Não tem como ter comunhão vivendo um distante do outro. Se a gente se conformar com esse modelo de igreja, não vai demorar muito, não existirá mais igreja. E eu quero te encorajar a não conformar com esse jeito de ser igreja. Eu quero te encorajar a participar de todas as nossas reuniões. Eu quero animar o seu coração, animar o coração de quem eu puder, para que não abra mão de forma nenhuma da comunhão, porque é ali que o Senhor ordena a sua bênção, o que nós lemos. É no corpo que está a ordem do Senhor para abençoar. É no corpo, é na comunhão do corpo, é na unidade do corpo, é quando o corpo se liga, é que vem o azeite e ele desce pela barba e ele vai tocando o nosso corpo. Então fale, querido, para quantas pessoas você puder da sua alegria em estar no templo ali reunidos com a sua família, essa família alcance. Seja ela no alcance mais nos cultos de domingo, nas tardes com Jesus, no alcance jovem, no vertical team. Fale. Sabe, querido, publique isso, comente as mensagens, comente o louvor, vá para as mídias para isso, divulgue, fale. Foi bênção, você precisa estar aqui, você precisa participar, você fez falta. Nós precisamos, querido, mexer com talvez as pessoas que estão acomodadas a esse estilo de igreja. Está errado, não podemos nos conformar, de maneira alguma. E eu vou falar dessa pesquisa realizada no instituto nos Estados Unidos, chamado Barna. Ela revelou que a pandemia desse coronavírus, ela abalou todo mundo, em muitos aspectos, inclusive a vida espiritual de muitos cristãos. Não é uma pesquisa cristã. Não foi crente que fez. E durante o isolamento social e o fechamento das igrejas, constatou-se que um em cada 3 cristãos, parou de assistir os cultos na internet, seja na sua própria igreja ou em outras denominações. O que ele está dizendo? Que aqui, às vezes a pessoa começou a assistir, 3 começaram a assistir o culto online, na sua igreja ou em outra, mas um dos 3 desviou, parou, não ouviu mais. O estudo revelou que 32% não frequentam mais nenhuma igreja. Além disso, 50% dos cristãos da geração Y, entre 25 e 40 anos, deixaram de frequentar os templos. Pesquisa, querido. Entre os cristãos participantes que diminuíram ou pararam completamente a frequência digital do culto, os dados mostram que o crescimento espiritual e pessoal foram prejudicados.
Ele parou de crescer espiritualmente e também parou de crescer pessoalmente. Ficou claro, né, que os cristãos praticantes que pararam de frequentar a igreja nas últimas semanas são mais propensos do que todos os outros cristãos praticantes a dizer que se sentem entediados o tempo todo e que se sentiram inseguros pelo menos por alguns dias. Eu não sei como é que eu aguento, querido. Aqueles dias que teve que fechar a igreja, me deu pânico. Eu não sabia o que fazer em casa, eu não sabia o que fazer. Desesperado. A pesquisa alerta para um esfriamento geral espiritual. Isso aqui, querido, já passou em vários tempos. Por que você acha que a igreja, por que o povo ficou 400 anos na era negra sem nada? Não havia profetas, não havia nada. Não havia palavra de Deus, não havia. Deus se calou 400 anos. Muitas igrejas já estão abertas e seguindo todas as medidas de segurança estabelecidas para evitar o contágio do novo coronavírus. Porém, ainda há muitos cristãos que, apesar de ir ao mercado, ao trabalho, aos passeios, pegarem condições lotadas, entre outras atividades do dia a dia, ainda não retornaram aos cultos presenciais, usando como desculpa a pandemia. Isso aqui é a pesquisa. Olha o que diz o pastor Heber Carlos de Campos Júnior, presbiteriano. Escute. Meios virtuais não são capazes de suprir completamente a comunhão com Deus que se tem ao frequentar uma igreja. Por sermos seres físicos, há coisas que não podemos fazer à distância. Nós não podemos experimentar todas as emoções do culto quando nós estamos sozinhos. Não expressamos nossa alegria em louvar a uma só voz. Não batizamos virtualmente, não partilhamos o pão da ceia. Então, querido, nós não podemos fugir dessa realidade de que não adoramos a doçura da comunhão dos santos da mesma forma como nós fazíamos antes da pandemia. Será que eu estou sozinho nessa, querida? Será que nós adoramos a Deus em casa com essa mesma doçura, ênfase, com esse mesmo fogo, querido, que nós sempre nos reunimos para adorar o Senhor? Se você consegue, me ensina. Vou te mandar para todas as casas para ensinar todo mundo. O pastor Ciro Ferreira, ele alerta que embora as tecnologias tenham avançado, ele também é um presbiteriano a tal ponto de nos entregar a uma qualidade de imagem e vídeo bem próximo do real, transmissões de internet não são seres humanos reais. Por isso, não podemos equiparar um culto público a uma reunião via internet. O Senhor deseja, querido, que nós estejamos presentes de corpo, alma e espírito nas nossas reuniões. Vamos sim, querido, aproveitar esses recursos que a tecnologia nos dá, mas não vamos oferecer a Deus menos do que Ele deseja de nós. Por isso, eu cito Romanos 12:1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Às vezes oferecemos o nosso corpo em sacrifício vivo, no mercado, no ônibus lotado, na praia, nos passeios, nas reuniões familiares, mas não oferecemos o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor, vindo na reunião, cultuando o Senhor com os irmãos. Podemos lutar juntos, queridos, para que essa peste do inferno nunca mais roube a nossa comunhão. Presença, toque, abraço. Talvez agora não dê. Mas nós não vamos perder a nossa afinidade, nós não vamos perder o nosso foco. É para isso que nós somos chamados, para se misturar, se juntar. E nós não vamos conformar com isso. Essa igreja não será uma igreja, nós sim, até na nossa visão está que nós nos reunimos nas casas. Sim, reunimos nas casas. Mas essa reunião nas casas só tem um propósito: trazer os que vão para casa para o templo, para ministrar ao Senhor, aos santos
e ao mundo. Esse é o propósito. Não é para se conformar e ficar em casa. Casa é gostoso, mas aqui é melhor. Como família. Fomos nessa, querido. Vamos profetizar, vamos acreditar. Que eu não fiquei aquelas 2 horas ouvindo isso, para trazer uma mensagem para você em vão. Eu não creio nisso. Não creio nisso. Passei o dia depois, debruçado sobre isso aqui. Deus, fale comigo. Mostra e coloque o seu inconformismo no meu coração. Mostra para mim. O que é que o Senhor pensa a respeito disso? O que é que eu posso falar? O que é que está no teu coração que o Senhor quer que eu fale? Para mudar essa situação.